A paz do Senhor Jesus, boa madrugada na presença de Deus, mais uma madrugada de oração, de jejum, leitura da palavra do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura da palavra de Deus no livro do Evangelho segundo escreveu o apóstolo São Mateus, o capítulo 27, e o versículo 15, nós vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: E toda a festa da Páscoa, vai ser Mateus capítulo 27, o versículo 27. Depois os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na sua cabeça. Colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: Viva o Rei dos Judeus! Cuspiram nele, pegaram o bastão e batiam na sua cabeça. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e a vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida o levaram para o crucificarem. E quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E eles chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Mas depois que o provou, ele não quis beber. E em seguida os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados, para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Louvado seja o nome do Senhor, E os que puseram por ali caçoavam dele, balançando a cabeça, e o insultavam, dizendo assim: Ei, você diz que era capaz de destruir o templo e torná-lo a construir em 3 dias? Se você é mesmo o Filho de Deus, desça da cruz e salve a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o Rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. E ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. Até os ladrões que foram crucificados com Jesus
também o insultavam. E ao meio-dia começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lama sabactani. Essas palavras queriam dizer: meu Deus, por que me abandonaste? E algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando por Elias? Uma dessas pessoas correu, molhou uma esponja com vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, né? Como é maravilhoso crer no Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, o único que entregou a sua vida por nós, pecadores, na cruz do Calvário, né? Nós vemos aqui o sofrimento que o Senhor passou, né? A humilhação que Ele passou por nós, para que hoje nós tivéssemos, né, o perdão dos pecados. Quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, como a palavra falou aqui para mim, para você, simbolizava, né, a velha aliança, né, sendo rasgada, e a nova aliança, né, sendo iniciada, né? Porque na velha aliança, quando o povo pecava, né, o sacerdote ele tinha que sacrificar os animais, queimar numa grande fogueira, né, os animais em sacrifício pelo pecado dele e do povo, né? Mas na nova aliança, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Quando João viu, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Ou seja, o Cordeiro de Deus, o seu próprio Filho, Jesus Cristo, né? Quando foi morto na cruz por nós, crucificado, né? Entregou a sua vida, e agora se iniciava a nova aliança, o novo testamento do seu sangue, né? Porque na antiga aliança era o sangue dos animais que eram derramados. Na nova aliança foi o sangue do próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus, o primogênito, nosso Salvador. Que Deus, meu amigo, meu irmão, abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Que o Senhor Espírito Santo abra o seu entendimento, né? Para que você reconheça e aceite na sua vida o sacrifício de Jesus, né? A sua morte na cruz por nós, pecadores. Nele não havia pecado nenhum, nele não havia, né, culpa nenhuma, né? Toda a culpa que ele levou naquela cruz foi por nós, né? Foi pelos nossos pecados, foi por nós, pecadores. Então que Deus nos ajude, né, a cada dia a permanecer na fé, firme e forte, com temor e tremor a Deus, e reconhecer e aceitar, né, o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, da nossa família. Neste momento nós vamos orar ao Senhor nesta madrugada, né, apresentar a Deus, agradecer a Deus por mais um dia que já se passou, por mais um dia que se inicia, uma semana que se inicia, né, um mês que já está praticamente
se findando, né? Novo mês que vai se iniciar, que seja um mês de bênção, né? Na nossa vida, na família, mês de salvação, de libertação, de prosperidade, livramento do Senhor na minha vida, na vida dos nossos familiares, na vida dos nossos amigos e familiares. Senhor, nosso Deus, nosso amado e querido Pai, Senhor, em nome de Jesus, através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário por nós pecadores, Pai, nós pedimos ao Senhor nesta madrugada perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e fraquezas diante dos olhos santos do Senhor. Intercedemos, Pai, também pelos nossos familiares. Pedimos ao Senhor em nome de Jesus que salve, que liberte, que livre de todo mal, Senhor. Pai, oramos também pelos amigos, pelos seus familiares, pela salvação, pela libertação, Pai. Oramos, Pai, que o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado por nós na cruz do Calvário, nos limpe, nos lave, nos purifique, Pai, de toda maldade, de toda imundícia, de tudo aquilo que não te agrada, meu Deus. Tira de nós, da nossa mente, do nosso coração. Pai, eu oro também pelo Brasil, pela nação. Presente o Senhor o Brasil, a nação, cujo Deus é o Senhor. Oramos pelas autoridades brasileiras, pedimos, Pai, salvação e libertação para a nossa nação de todo mal. Oramos também pela tua igreja, pelo teu povo, por todos aqueles, Pai, que leva a tua palavra, o evangelho da cruz, o evangelho que liberta, que restaura o mais vil pecador. Oramos pela vida de cada um deles, Pai, abençoe teu povo, a tua obra, em nome de Jesus. Oramos também pela a empresa ali onde trabalhamos, pelos diretores, seus familiares, que o Senhor, meu Deus, os abençoe, os guarde, livre de todo mal, prospere. Pai, abençoe ali cada trabalhador, o trabalho das nossas mãos, que o Senhor venha prosperar, abençoar. Graças te damos, Senhor, oramos pelos clientes, que o Senhor envie ali multidões de clientes, clientes do bem, que o Senhor prospere, abençoe ali a empresa, Pai. Oramos também, meu Deus, pelo Brasil, pelo mundo, oramos pela África, oramos por Israel, pela igreja do Senhor, que o Senhor guarde e livre de todo mal, teus filhos, a tua obra. Oramos pelos enfermos, Pai, que o Senhor dê saúde. Oramos pelos desempregados, que o Senhor abra a porta de emprego. Oramos pelos que se encontram nos vícios, ó Deus, que o Senhor salve, os liberte dos vícios, em nome do Senhor Jesus, Pai. Graças te damos por este dia que já se passou, por este novo dia, essa semana que se inicia, Senhor. Que seja uma semana ricamente abençoada na nossa vida, na nossa família, na vida dos amigos e familiares. Pai, graças te damos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Graças te damos, Senhor, por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua vida, sua família, meu amigo, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor, te dê uma noite em paz, um sono tranquilo, reparador, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Fique com Deus, tenha uma boa madrugada, e se Deus nos permitir, a partir de meia-noite, estamos nesse propósito de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus. Que o Senhor venha abençoar
a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, né? Se inscreva no nosso canal no YouTube, @PRJomaria. Você vai se inscrever no nosso canal, vai compartilhar a oração, a palavra de Deus para seus amigos, seus familiares, né? E com certeza Deus, o Espírito Santo do Senhor, continuará abençoando a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus. Fique com Deus, tenha uma boa madrugada em nome do Senhor Jesus.